Um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver vendo este vídeo. Meu nome é Gabriel Lecoque e nós estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Lembrando que o objetivo dessas aulas é atender os alunos do pré-ENEM Dandara. E você, meu aluno do pré-ENEM Dandara, tem um tempinho que a gente não se fala, tem um tempinho que não tem vídeo, desculpa mesmo. Acaba que os outros afazeres que consumiram um tempo grande. Eu fiquei devendo essas aulas, mas nós ainda estamos em tempo. Lembrando que o Enem em janeiro está logo ali, mas há um tempo para a gente ver alguns assuntos que estão faltando. E se você não é aluno do Dandara, mas está aqui vendo este vídeo, olha, seja bem-vindo. Nós vamos trabalhar de uma forma bem simples. Lembrando que o Enem ele é uma prova muito grande, muito complexa. Nós, dessa forma não presencial, que é o ano de 2020, por causa da pandemia, nós estamos trabalhando os assuntos de uma forma mais simples, porque fica mais complicado tirar as dúvidas. Então, essas aulas estão sendo gravadas de uma forma simples para os alunos da Andara, mas todos aqueles que gostam de aprender um pouco mais. A filosofia é muito bacana, nós temos essa oportunidade de ter um diálogo meio diferente, mas uma conversa, né, sobre hum, alguns assuntos filosóficos. Hoje nós vamos ver um filósofo muito importante. Se você assistiu algumas das últimas aulas, pode ter percebido que geralmente a gente tem visto dois, três filósofos, às vezes até mais, em cada aula. Mas hoje nós vamos ver um filósofo só. Nós vamos ver Immanuel Kant, que é um dos filósofos mais importantes de toda a filosofia e é considerado o principal filósofo da era moderna. Vamos lá para nossas imagens, vamos compartilhar aqui. Deixa eu ver. Não vou partilhar ainda não. Deixa eu achar aqui esse arquivo. Que para mim eu tinha separado, acabei não separando. Nosso arquivo em PDF para facilitar o nosso entendimento. Está bem resumido, anote. Se tiver alguma pergunta, lembrando que é só mandar uma mensagem no chat, eu respondo. As aulas vão ficar gravadas no YouTube. Agora sim. Vou compartilhar aqui. Hum, agora sim. Então, a página foi. Agora tá partilhando a tela. É o seguinte, galera. Nós vimos alguns filósofos. Nós somos lá dos primeiros filósofos. Lembrando que tem algumas formas de trabalhar a filosofia, mas a gente está trabalhando na linha histórica. A gente viu sobre os pré-socráticos, sofistas, Sócrates, Platão. Estamos indo dessa linha histórica. Passamos pela filosofia da Idade Média, nós passamos, né, e chegamos nas últimas aulas em alguns filósofos que eles são divididos em alguns pensamentos que eles têm do contrato social, né? Hobbes, Rousseau. Então, nós vimos foi esse filósofo na última aula, nosso último encontro, nosso último bate-papo. Hoje nós vamos ver, como eu disse, apenas um filósofo. Tem muito assunto para falar sobre este, né? E vai ficar claro alguns assuntos. Mas com a prova do Enem, já falei mais de uma vez, mas a prova do Enem ela busca assim, conhecimento principal, somente na prova do Enem em filosofia, conhecimento principal e interpretação de um texto, então interpretação de uma imagem. Com essa base, você vai conseguir lembrar o principal ponto que trabalhar pelo filósofo, ou filósofo, se trabalhar mais de um filósofo numa questão, conseguir resolver essa questão. Então, Immanuel Kant
1724 e 1804, principal filósofo da era moderna. Lembrando que tem algumas formas de você dividir os períodos históricos, mas uma das formas é dividindo, né, a Idade Média, e termina a Idade Média em 1453, com a queda de Constantinopla, e começa a Idade Moderna, que vai terminar em 1789, com a Revolução Francesa. Existem outras periodizações, mas essa é uma das mais utilizadas. Então, dentre esses filósofos da Idade Moderna, foram as últimas aulas. Descartes, nós vimos também Hobbes, Rousseau, Hume. Todos esses filósofos foram importantes. A gente está vendo os principais. Teve outros que a gente não viu nem verá, são muitos. Mas, dentre todos esses, o notável é o Kant. Tá? Como Aristóteles, a gente pode fazer um paralelo assim, na época antiga, foi o cara, vamos dizer assim, Kant é este cara da Idade Moderna. Prussiano, hoje, onde é ali a Alemanha, e ele vai escrever 3 livros que são considerados principais. Ele vai escrever outros livros, mas 3 livros considerados principais para entender o pensamento de Kant. E são estes: Crítica da Razão Pura, 1781, onde ele vai tentar responder como que o conhecimento é examinado. Crítica da Razão Prática, 1788, vai falar sobre a moral, analisar a moral. E Crítica da Faculdade de Julgar, 1790, estuda a beleza natural e artística do pensamento biológico. Então, resumindo em poucas palavras, que cada um desses livros vai trabalhar. Então, percebe-se, né? Razão, muito falada, a gente vai falar muito sobre isso no decorrer desta aula. Ele leu muito David Hume e admirou o trabalho de Rousseau, então ajudou nessa construção do pensamento filosófico. Lembrando que nenhum filósofo ele vai partir do nada, ele vai pegar uma base anterior. Então foi assim com Aristóteles, foi assim com outros filósofos que a gente já viu e verá. É claro que tem alguns que eles pegam bastante coisa de outros, e tem outros que fazem algo bem inovador. Kant é um deles, a gente vai ver um pouquinho por quê. Vamos lá. Conhecimento, ele vai dividir em empírico e puro. Então vai ser a primeira divisão de conhecimento que o Kant ele vai utilizar: conhecimento empírico e conhecimento puro. Lembrando que outros filósofos também trabalham em tipos de conhecimento. Spinoza, nós vimos, ele falava de 3 tipos de conhecimento: infantil, conhecimento por si só, com poder de invenção, que é um tipo de conhecimento. Teve outros filósofos que também trabalharam desse jeito. Mas o Kant ele vai dividir da seguinte forma: o empírico é através do empirismo, em outras palavras, através do que é experiência. Lembrando que nós vimos outros filósofos que são empiristas. Então, através da experiência, nós produzimos conhecimento, experiências sensíveis. Mas nós vamos falar como que ele enxerga isso aí com mais detalhes. E o conhecimento puro é aquele a priori, que é universal e necessário. Todas as pessoas elas já possuem esse conhecimento a priori. Vai bater muito com as ideias inatas, lembra de Descartes. Vamos ver com detalhes. Vamos lá. 3 tipos de juízo. Nós temos, para Kant, 3 tipos de juízo. Nós temos o juízo analítico, o juízo sintético a posteriori e o juízo sintético a priori. O que seria isso, o juízo analítico? Esse juízo analítico é o juízo que as pessoas têm segurança. O juízo que produz a matemática, a base matemática. É um juízo muito importante, muito bom para o ser humano.
Só que esse juízo ele não produz coisas novas. Tudo que o ser humano ele vai descobrindo nesse juízo é algo que já está aí. A gente só precisa dessa descoberta, entre aspas, né? Entender como funciona. Então, a base matemática. O juízo sintético é um juízo não seguro, porque é através das coisas novas, através das nossas experiências que nós vamos descobrindo esse juízo. Tem o juízo sintético a priori e o juízo sintético a posteriori. O a priori é aquele através das nossas sensações depois dessa experiência que nós temos. Então, o a posteriori, lembrando que é o juízo, o conhecimento a posteriori, é aquele empírico. Então, juízo analítico, base matemática. Juízo sintético, coisas novas, coisas que nós vamos descobrindo. Por exemplo, nós descobrimos acerca de qual o limite que o ser humano consegue subir de altitude sem oxigênio. É através de uma experiência posterior. Só que essa posteriori vai produzir, né, um juízo sintético a priori também. Porque através dessa experiência, depois nós vamos entender se realmente esse limite é para todos os seres humanos, essa experiência. Existe uma forma de você tentar controlar isso? Se você tem treinamento, é só um exemplo, para poder a gente entender como funciona esse tipo de juízo. Então, a junção dos dois, a junção do juízo analítico com a posteriori, forma o juízo sintético. Base matemática também serve para poder entender esses limites, desse exemplo que nós estamos dando. Tá? Então, esse juízo vai ser muito importante para o conhecimento humano. O espaço e o tempo eles são essenciais para o conhecimento humano. O Kant ele vai dizer que essa preexistência de espaço-tempo é uma faculdade essencial para se pensar sobre todos os exemplos que o ser humano ele vai adquirindo e todos os conhecimentos que o ser humano vai adquirindo. E aí foi dado um exemplo, eu lembro de uma aula que eu pude assistir, foi dado um exemplo sobre uma árvore sendo produzida, sendo a base para a formação de uma cadeira. Aí pensa junto comigo, uma árvore, foi cortado os troncos. Imagina, fica visualizando isso, os troncos de uma árvore. Agora está sendo cortada e está sendo feita uma cadeira. Imagina uma cadeira aí sendo produzida com essa árvore. Tá pensando? Pensou? Você consegue imaginar a árvore virando cadeira sem o espaço, sem largura, altura e profundidade? Não dá. Consegue pensar nessa cadeira, essa árvore virando cadeira sem o tempo? Não dá também. Você começa a pensar, não, era árvore virou cadeira, então você imagina na sua mente, no seu intelecto aqui, virando uma cadeira, isso é um tempo. É um tempo necessário. Construindo uma cadeira. Não tem como pensar conhecimento sem espaço e tempo. Né? Kant ele vai contribuir para isso, para esse tipo de pensamento que nós temos. Que vai ser de outros filósofos também. Vai ser uma base muito importante. Para Kant, nos domínios da metafísica é possível pensar, mas é impossível conhecer. Lembrando que os filósofos vão trabalhar, né, alguns vão deixar totalmente de lado, outros não, as questões metafísicas. E lembrando que metafísica, de uma forma mais didática, não é isso, tá? Mas de uma forma mais didática é como se fosse o campo espiritual. Para Kant é possível pensar os domínios da metafísica, mas conhecer mesmo não. Tá?
vai colocar essa diferença aí. Vamos passando. A autonomia do conceito. Deixa eu para essa página aqui, tem mais anotações. Essa autonomia do conceito era uma representação utilizada por alguns filósofos, tá? Não era pelo Kant. Mas eu coloquei aqui com um exemplo. Era pensado muito que um conceito de algo, né? Vamos pegar uma coisa bem mais para nós aqui, comum. Uma bicicleta. O que é uma bicicleta? O que é uma bicicleta? A gente vai pensar em uma bicicleta, em um conceito de bicicleta, a gente vai pensar em uma representação de que é uma bicicleta. Essa representação de bicicleta pode variar de uma pessoa para outra. Mas essa representação, vamos colocar aqui, tem rodas, tem guidão, tem o banco, é o básico, pedais, correntes, tem mais coisa. Mas vamos pensar nisso. Esse sujeito em si é diferente do sujeito para nós, porque para cada um nós vamos entender a bicicleta de um jeito. Só que o que é a bicicleta em si é diferente, porque a constituição da bicicleta nós não vamos conhecê-la por completo. Então, voltando, existe uma representação, que é a bicicleta. A bicicleta em si, ela é diferente, o sujeito bicicleta é diferente de um sujeito para nós, porque cada um vai ter uma percepção da bicicleta. E objeto para nós, porque a utilidade da bicicleta também vai ser diferente. E o objeto em si está isolado aqui porque ele em si ele precisa de uma pessoa para utilizar, para ela ter a concretude da sua função. Porque se você deixa uma bicicleta lá isolada, qual vai ser a função ali dela? Entende? É complicado, ela não vai ser a mesma coisa de se ela estiver com uma pessoa que saiba usar. Tem esse detalhe também. Agora, pegando esse exemplo, o Kant ele vai fazer essa junção, né? O que vai ser esse sujeito, qual é a relação do sujeito para as pessoas, a utilidade desse sujeito para as pessoas, um avanço desse conceito que existia, e o Kant ele vai unir esses conceitos, essas partes desse conceito. Então, é esse avanço que o Kant ele vai realizar. Para isso, ele vai dizer o seguinte: a objetividade é a síntese das nossas representações. Ou seja, o objetivo, e aí vamos pegar esse exemplo da bicicleta, a objetividade da bicicleta é a síntese das nossas representações. O que é a síntese? Síntese é um resumo, correto? Então, beleza, a bicicleta é muito mais do que eu falei: guidão, roda, banco, pedais. Só que em síntese é isso. E isso vai ser a objetividade do sujeito bicicleta. Porque o sujeito bicicleta ele vai precisar ser usado, né, como está sendo usado, se movimentar, pedais, direcionar, guidão, a pessoa está acomodada no banco. E o que vai ser usado para movimentar, além dos pedais, as rodas? Então, cumpriu a objetividade? Beleza, então a objetividade é a síntese das nossas representações. Qualquer sujeito em que você vai fazer uma síntese, para você fazer essa síntese, você tem que pensar nessa objetividade. Televisão. Qual a objetividade da televisão? Qual é a objetividade de um carro? Qual é a objetividade
de uma praia, aí você vai pegando vários outros exemplos. Não vai ver outros para não ficar muito longa a aula. Mas é possível, tá? É possível. A cadeira, qual a objetividade da cadeira? É acomodar uma pessoa? Vamos lá. O que é necessário para ter uma cadeira? Tem que ter os pés da cadeira. É estranho, né? Os pés da cadeira. O apoio da cadeira. Um encosto, né? Porque senão não é uma cadeira, é um banco. E aí você vai entendendo como é o conceito de cadeira e de banco. É diferente. Isso, como eu disse, não é do nada. Existem as ideias inatas, que elas falavam sobre o espaço, o tempo, que elas surgem do que é algo. Então, lembra lá das ideias inatas, as ideias que já são inerentes às pessoas. As pessoas já têm uma ideia, não, sentar para se acomodar, descanso é importante, respirar, são ideias básicas, inatas. Toda pessoa ela já nasce com essas ideias. Essas ideias elas precisam de espaço e tempo para existir. Beleza. Você precisa descansar. Existe um tempo para o descanso. O ser humano ele já meio que sabe, não dá para ficar dormindo o dia inteiro, mas também não ficar acordado o dia inteiro. Então, precisa ter um tempo para isso. Existe um espaço, meio que a gente sabe que não é qualquer lugar para descansar. Ideias inatas. Mas não está em nós. Para Kant, isso é produzido em nós. As ideias inatas, elas são produzidas em nós. Porque existia que a ideia, pensava-se que a ideia inata, o ser humano já vinha com isso já na mente. O Descartes ele vai dizer que é perto disso. É algo bem. Todo ser humano tem isso aqui, não é exatamente nasceu assim. Ele vai sendo produzido em todos os seres humanos, essas ideias inatas. Claro que diferente dentro do ser humano. Por isso que existem conceitos diferentes do que é o descanso. Para alguns, pode ser muito mais horas que outro. Ninguém tinha pensado dessa forma. Talvez pra gente, alguém já pensou isso, a gente já ouviu alguém falar algo disso, mas foi Kant que trabalhou isso e escreveu sobre isso, né? Pensar, nós podemos até pensar sobre essas situações, mas às vezes a ciência ela precisa que seja escrita. Quem escreveu esses pensamentos foi Kant, tá? Um avanço, tá? Nós temos só um instante. Beleza, a razão para Kant é lógica e ilimitada. Então, o pensamento racional de Kant é lógico e limitado. Mas o entendimento é através da experiência. E essa experiência é limitada, porque nem todos vão ter as mesmas experiências. Essas experiências, né, a primeira crítica dele, ela é particular e vai do particular para o universal, do sujeito do conhecimento. Então, uma construção, um trabalho de conhecimento que uma pessoa ela realiza para uma pré-crítica, uma coisa em si, né? Essa ideia meio que inata produzida em cada um. Só que, pois bem, nós temos uma experiência particular. Como nós passamos da experiência particular para uma ideia inata que é base de um conceito? Ou seja, descanso. Qual é o tempo ideal para descanso se cada um tem uma experiência particular? Pois bem, é feito um processo nisso aí. Universal como? Através dos conceitos. Que a gente já até comentou. Para ser universal, tem que ter um conceito do que é uma bicicleta, que é um descanso, que é uma cadeira. E esse conceito é através da síntese, com a objetividade. E isso passa para a atividade de julgar. Então é através da atividade de julgar que nós chegamos
essa síntese, vamos voltando, conceito que é universal. Beleza, o método ele se passa pela seguinte forma, né? Essa atividade julgar. Nós temos que raciocinar, até porque a experiência ela é um processo mental. Então, eu coloquei até essa nuvem aqui, não é à toa. O que é correto, o que é certo, qual a experiência boa ou ruim, ela vai depender do processo mental. Se você teve uma experiência com uma chuva e essa chuva ela sempre trouxe bem, você viu sempre coisas boas, tipo a plantação brotando, beleza. Agora se ela vem e destrói, não que a chuva ela seja por si só má, ruim, mas a experiência que vai estar aqui vai fazer um processo mental que vai interpretar a chuva como algo ruim ou bom. Se for uma chuva torrencial e causa um alagamento, causa uma destruição, vai ser de uma forma com que a pessoa ela possa ter uma experiência e ela vai interpretar de forma ruim. Nessa mesma chuva forte, a pessoa pode se divertir. Eu tive uma experiência ontem, choveu bastante por aqui, no Espírito Santo, estado do Espírito Santo, e tinha umas pessoas que elas estavam curtindo, tipo, brincando na chuva. E não era criança, não, era já adulto já. Então, para alguns ali estavam talvez alguns metros de distância preocupados, está alagando, a rua está alagando, talvez está tendo infiltração em casa, em apartamento, em algum lugar, ou outra experiência. Mas o processo mental de um grupo de pessoas é diferente de outro. Mas nós vamos ter algumas coisas que são objetivas. O que é uma chuva? Ela pode trazer destruição ou não, tá? Mas o que é o objetivo dessa chuva? O que é universal? Ela molha. É básico, mas a gente está pegando exemplos básicos para ficar mais fácil. Ela molha, ela tem uma duração, ela não é eterna, né? Não chove sempre, para sempre, não. Ela molha, ela tem um tempo determinado, ela existe, tipo, alguns sinais de que vai chover, por aí vai. E a gente vai formando um conceito de que é uma chuva. Tá? Espero que esteja dando para entender, né, como que funciona esse processo de experiência para chegar a um conceito. O Kant ele sabe que existe dois grupos bem fortes aí da filosofia, racionalista e empirista. Descartes, racionalista. David Hume, empirista. John Locke, empirista. Spinoza, racionalista. Alguns nomes que nós vimos. Então alguns, né? Ah, não, isso é ruim. Racionalista é ruim, empirista é ruim. Não, ele vai falar que os dois. E o, a razão e a experiência elas trabalham juntas para poder chegar a um conhecimento. E por fim, né, nós vamos chegar aqui à última parte do pensamento, assim, claro que resumido, do Kant. O Kant ele vai fazer uma separação do fenômeno e o número. Uma parte da filosofia dele só podemos analisar os objetos na medida em que eles se apresentam, né? O fenômeno para ele são as ações. As ações são como que se apresentam esses objetos. Então nós não podemos entender tudo, né? Lembrando aí de Sócrates sobre uma coisa. Só que só sei que nada sei, só sei
nada sei, ou seja, não consigo compreender tudo sobre algo. Então, conseguimos entender os fenômenos, né, como se comportam uma chuva. Mas o que é a chuva por completo, tal? Não. A gente consegue entender qual é o objetivo, né, mas a chuva em si não, a gente consegue entender os fenômenos da chuva. Nós formulamos o conceito que na verdade são os fenômenos de algo. O que é uma bicicleta? Uma bicicleta é um objeto para poder pedalar, para poder circular pela cidade. Então, nós entendemos o fenômeno. A bicicleta ela produz uma oportunidade de uma pessoa se deslocar de um lugar para outro, cansando menos peças, geralmente, né? Isso é um fenômeno. Não é um número, o número é o objeto em si. E esse número é a metafísica do objeto e é a parte que compete a Deus. Então, para ele, né, existe a figura de Deus que poderia se compreender o objeto por completo. Nós conseguimos apenas compreender os fenômenos. Lembrando que alguns filósofos, eles, nessa parte aí da filosofia moderna, alguns, não, muitos deles são cristãos, são europeus e são cristãos. Alguns não são cristãos, mas o Kant, né, pelos relatos, pela bibliografia dele, ele acreditava, né, no Deus do cristianismo. Então, era o pensamento dele, né, era desse ponto. Então ele fala, até certo ponto eu consigo ir, essa parte eu não consigo. Essa aula tá ficando comprida, não imaginei que ia ser mais de meia hora, já deu meia hora. Mas estamos fechando. A ética kantiana, ele vai falar pela ética, né, é o conjunto de valores para se viver. Existia, né, o que é, para que serve a razão, como nós vamos viver. Então, ele vai dizer que a ética é o conjunto de valores para se viver e viver bem. Então, o dever não é felicidade. E nós temos que pensar da seguinte forma, e ele deixa uma frase para a gente pensar: agir de tal forma que sua ação seja considerada uma norma universal. Tomar a humanidade como fim e não como meio. Então, para a ética kantiana, guarde essas frases. Com a coisa, volta aqui o vídeo, que se cair ética kantiana, tem que pensar essas duas frases. Então, a ação seja considerada uma norma. Agir de tal forma que a ação ela seja considerada uma norma universal. Então, para a ética kantiana, esse viver bem, essa relação dos seres humanos, são normas universais. O que é uma norma universal? Não matar o próximo. Seria uma norma de uma ética kantiana. E a humanidade como fim e não como meio. Ou seja, pensar a humanidade, não usar as pessoas como meio para se viver, mas sim como fim. Então, a relação entre as pessoas elas tem que ser pensando num fim proveitoso para todos. Não uma pessoa como um utensílio para se chegar ao. Seria por esse lado. O estudo da ação. Né? Para o estudo da ação, ele vai escrever 2 livros, Crítica da Razão Prática e Crítica Metafísica dos Costumes. Então, a ação é precedida pela razão. Nós pensamos antes de agir. E nós temos as máximas e as leis. As máximas é acerca do que nós achamos que é melhor. Então, uma ação que nós temos que achamos que é melhor. Então, vou dar um exemplo bem simples. Está lá no estacionamento do supermercado e você pensa em estacionar. Vamos imaginar um pátio do supermercado, estacionamento do supermercado. Você pensa em estacionar
próximo à saída ou entrada, traz acesso ao supermercado. É uma máxima, porque é melhor, porque você vai estar mais próximo, vai ter menos percurso para carregar o carrinho de compras. Alguma pessoa ela pode até pensar, mas é mais risco de alguém esbarrar e acertar o carro, riscar o carro, porque vai ter mais pessoas circulando. Pode se pensar desse jeito, mas é pensado também que é mais cômodo e muitas vezes a pessoa vai querer estacionar próximo à porta do supermercado. Só que não tem como todo mundo estacionar próximo à porta do supermercado, e tem pessoas que precisam mais do que outras. Então existe a máxima e existe a lei. A lei diz, geralmente, né, que, claro que alguns supermercados não vão seguir tanto isso, mas geralmente os supermercados, shoppings deixam vagas reservadas para idosos e deficientes físicos próximos às portas de entrada. Lei. Então, a máxima é uma coisa, a lei é no sentido de ajudar as pessoas. A máxima geralmente é no sentido de ajudar a si próprio, tá? Elas são empíricas, é prático. Nós sabemos que é mais fácil você estacionar próximo à porta de entrada e saída. É uma coisa empírica, né? Então nós conseguimos entender com mais facilidade como funciona isso. E por fim, né, liberdade na sociedade, na política, a relação com o fator monetário, muitas vezes. Então Kant ele vai dizer que as leis não se transformam por revoluções, mas por reformas sucessivas, mediante ao exercício público da crítica. As leis, né, elas não se transformam por revoluções, mas por reformas sucessivas no sentido de pensamento. As revoluções elas vão ter muito caráter monetário. Então, o pensamento de que um grupo está financeiramente em detrimento, está sofrendo em detrimento a outro. Então, uma revolução para fazer isso, e aqui tem a imagem da Revolução Francesa, uma imagem bem conhecida, da liberdade, simbolizando a liberdade da Revolução Francesa. Beleza, mas para Kant não é por revolução. E ele está naquele contexto ali de Revolução Americana, Revolução Francesa, mas ele vai dizer que não é bem por aí. É no sentido de que houvesse reformas por parte do Estado para mudar o pensamento das pessoas, porque algumas vezes as revoluções são feitas e as pessoas elas não estão compreendendo exatamente o que está acontecendo. Estão indo meio que Maria vai com as outras. É claro que você pode questionar esse tipo de pensamento dele, mas faz um sentido, né? Porque a população todo muitas vezes não participa dessas evoluções e só vê as consequências. É claro também Kant ele é uma pessoa que não saiu da cidade, que ele nasceu lá na Rússia. Não vou falar o nome aqui bem complicadinho, mas ele foi uma pessoa que teve contatos, né, com vários livros na educação por excelência para a época, mas não teve oportunidade de viajar, ou não quis, né, segundo a bibliografia dele. Mas ao saber das notícias, ele chegava a esse pensamento. Ele também não tinha um viés que era contra as guerras, contra os excessos. Ele pensava que o mundo poderia se unir de uma forma organizada, como se fosse uma globalização, né? Então ele tinha esse viés menos, podemos dizer assim, por parte de violência para se adquirir algo, ou se você não quiser usar a palavra violência, menos armamentista, mas no diálogo, menos com a força bruta. Seria por aí. É isso, é o pensamento de Kant. Claro, como eu disse, tem mais coisa, mas a gente tem que resumir. E o Kant, como o Aristóteles, que a gente já teve uma aula, a gente vai falar mais vezes sobre algum pensamento que remota a eles dentro de outros filósofos. Então, a gente não terminou de ver
totalmente assim Kant, não. Eu espero que você tenha gostado desta aula. Como eu disse, se tiver alguma pergunta, pode deixar no chat, tá? Da mensagem ali, pode colocar ali no YouTube. Espero que a gente possa se ver em outra oportunidade, falando de mais alguns outros filósofos, tá bom? Um abraço, até mais.